Olá, tudo bem? Bom, pessoal, eu decidi gravar então os conteúdos da nossa aula de hoje, aula 8, e também o conteúdo da aula 9. E aí fica como um material complementar para vocês, então, nesse sentido, para que a gente possa trabalhar os temas que eu quero propor para a próxima semana, tá bom? Então, hoje nós vamos ver estrutura sintática de Libras, tipos de frases em Libras e tipo de verbos. Vamos lá, então? Vamos ver se eu passo aqui. Só um pouquinho. Ele não vai passar. Então, vamos ter que ir na mão. Aí, ok. Bom, falando então das especificidades de Libras, Libras obedece regras gramaticais próprias, então, nesse sentido, ela não obedece às regras gramaticais do português, não necessariamente precisa obedecer à ordem sujeito, verbo, objeto, então, em Libras a gente pode encontrar variações entre verbo, sujeito, objeto, objeto, sujeito, verbo e assim por diante. Isso depende muito de quem sinaliza. Na Libras a gente não faz uso de preposições, artigos, verbos de ligação, conjunções, porque eles já estão incorporados nos sinais, ok? E as flexões, elas apresentam diferentes estruturas. Nesse sentido, quando a gente vai dizer que é uma flexão de tempo nós vamos usar os advérbios de tempo, como nós já vimos nas aulas anteriores. Quando você quer utilizar a flexão de gênero, por exemplo, você vai fazer o sinal de mulher ou então de homem, ok? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, esse aqui é o exemplo que eu retirei desse livro aqui. Este aqui. Isso da Márcia Honora, quer dizer. Então, vamos lá. Bom, primeira frase, as primeiras frases estão aqui em português e as outras em Libras. Então, em português está: o homem está lendo o livro. Em Libras ficaria: o homem, livro, ler. Então, em português, o homem está lendo o livro. Em Libras ficaria: o homem, livro, ler. Outro exemplo: o menino não gosta de bala. O menino, bala, não gosta. Eu vou à sua casa hoje. Eu, casa, sua, hoje, noite. Quantos anos você tem? Idade sua. Ou então poderia ser só idade. A mulher levou o bolo ao forno. Mulher. Desculpa. Mulher, bolo, abre o forno e coloca o bolo. Tá? Então, seriam as ideias para fazer a tradução de português para Libras, ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, tipos de frase em Libras, né? Então, tipo, frase, Libras. Então, frases com sentido negativo, né? Que eu não gosto, eu não tenho, eu não conheço. Então, usando um sinal diferente do afirmativo, o gostar não. Né? Então, essa é uma classe de sinais. Então, por exemplo, gostar, gostar não. Ter, não ter. Lembram desses sinais? A gente já trabalhou com eles. Então, meu amigo não gosta de você. Meu amigo gosta, não você. Realizando o sinal negativo com a cabeça. Então, eu conhecer não Maria. Então, eu não conheço Maria. Realizando o sinal de negativo com o indicador. Eu não conheço
Maria. São exemplos de frases negativas. Então, para cada tipo de frase, você deve estar sempre atento à questão das expressões faciais, né? Porque elas vão dar pistas se a frase é afirmativa, se ela é negativa, se é uma frase neutra. Por exemplo, meu amigo gosta de você. Meu amigo gostar você. Você saber Libras. Agora, se fosse uma pergunta. Então, exemplo, você saber Libras. Você gosta de chocolate? Uma frase exclamativa, por exemplo. Você tem namorado? São alguns exemplos. Então, frase negativa, onde o sinal, deixa eu baixar aqui essa tela aqui para baixo, para não ficar cortando. Então, um exemplo de frase negativa, quando o sinal é diferente do afirmativo. Lembra do gostar não, ter não? Então, meu amigo não gosta de você. Então, tem o gostar e o gostar não. Você ter não carro, ou seja, você não tem um carro, você não tem carro. São exemplos de frases negativas. Frase negativa quando o sinal é diferente do afirmativo, né? Então, esse é um exemplo. Vamos para o próximo aqui. Então, como eu ia dizendo, meu amigo gostar não de você. Então, meu amigo não gosta de você. Você não tem um carro. Então, você não tem carro. Então, esse é a frase negativa quando o sinal é diferente do afirmativo. Então, sinal negativo com a cabeça. Então, por exemplo, eu não conhecer a Maria. Eu não conheço Maria. Eu não gosto de chocolate. Acrescentando o sinal de não ao afirmativo. Então, por exemplo, eu não conhecer Maria. Eu não gosto de chocolate. São exemplos. Então, as expressões faciais ou não manuais, né? Então, essas expressões elas acabam ajudando a gente a saber se a frase é afirmativa, se a frase é negativa, e também a questão dos advérbios de intensidade. Então, por exemplo, eu quero dizer que algo é muito bonito. Então, agora eu quero dizer que algo é realmente muito bonito. Ou que algo é caro. Caro. Agora, muito caro. Então, a expressão ajuda quando eu quero intensificar o verbo. Então, os tipos de verbos também. Deixa eu melhorar aqui a minha telinha para vocês. Então, por exemplo, verbos direcionais. Verbos direcionais, então, tipos de verbos. Então, verbos direcionais, eles são aqueles que concordam com as pessoas da sentença. Então, exemplo, a direção do sinal pode mudar de acordo com o sujeito para o objeto da sentença. Então, por exemplo, dar. Então, te dei ou te entreguei algo. Você me entregou algo, me deu algo. Eu te ajudei, você me ajudou. Te ajudo, você me ajuda. Eu te aconselho, você me aconselha. Eu te pergunto, você me pergunta. Eu te respondi, você me respondeu. Eu cuido,
você cuida de mim. Ou eu cuido de você, você cuida de mim. Eu te ensino, você me ensina. São verbos direcionais, dependendo da pessoa. Então, por exemplo, avisar. Eu te aviso, você me avisa. Ou então, ele avisou para ela. Ou eu avisei a todos já. Então, vocês conseguem perceber que dependendo da pessoa, para quem você quer transmitir o sujeito da frase, você muda a direção do sinal. Então, esses são os sinais, são os verbos direcionais. Então, vamos para o próximo. Verbos não direcionais. Então, são verbos que não possuem marca de concordância, ou seja, eles não apresentam flexão quanto à questão de pessoa, o verbo, então eles são chamados de verbos simples. Um exemplo, gostar. Não importa se sou eu que gosto, se é ele que gosta, se é ela que gosta, se é você que gosta. Qualquer pessoa e o sinal vai ser sempre gostar assim. Amar. É tipo, eu amo, ele ama, você ama, eles amam, nós amamos. Vai ser sempre amar dessa forma, não muda a direção, a forma de ser realizada esse sinal, ok? Entender. Eu entendi, você entendeu, eles entenderam, vocês entenderam. Estudar. Eu estudo, você estuda, eles estudam, nós estudamos. Não muda o verbo vai ser sempre dessa forma. Verbos com incorporação de negação, a gente já viu lá no começo da aula, mas vamos só repetir, tem mais alguns que a gente pode incluir. Então, não saber é tipo sei, não sei. Então, não saber é um verbo que possui seu próprio sinal para expressar negação. Então, não sei, não ter, não querer e não poder. Então, é saber, saber não, ou não sei. Ter, não. Querer, não querer. Poder, não poder. Ok? Então, esses são os verbos que têm negação. Então, a gente já viu também que para marcar o tempo em libras, a gente utiliza os advérbios de tempo, né? Então, os sinais especificamente de advérbios de tempo. Então, por exemplo, passado, presente e futuro. Então, eu quero me referir a algo que aconteceu semana passada. Então, eu vou dizer, semana passada, eu fui trabalhar presencialmente. No próximo ano, as aulas voltam presencialmente. No próximo ano, estamos torcendo para que a vacina chegue. Ano passado foi bem legal. A gente podia passear, podia encontrar os amigos, podia conversar com as pessoas presencialmente. Esse ano tá difícil porque nós temos uma epidemia de coronavírus. Conseguem ver que eu estou sempre utilizando os advérbios de tempo para marcar o tempo? Então, essa é a ideia. Então, vamos lembrar de alguns sinais, né? Passado, para algo que ocorreu lá no passado. Presente, que pode ser agora. Futuro, ó, a letra F, futuro, ano. Então, ano passado, eu trabalhei presencialmente. Esse ano, eu trabalho à distância. No futuro, eu quero voltar a trabalhar presencialmente. No próximo ano, eu quero aula junto com vocês presencialmente. Quero estar junto com vocês nas aulas presenciais. Viram os usos?
Outros advérbios de tempo. Deixa eu colocar a minha telinha aqui para ficar melhor. Aqui. Então, de manhã. Então, sábado de manhã, nós temos o quê? Aula. À tarde, eu estou de folga. Ontem, eu trabalhei o dia todo. Anteontem, eu trabalhei somente 6 horas. Vamos lá. Eu continuo trabalhando muito à distância. Sempre gosto contato com vocês, alunos. Amanhã, domingo, dia de folga. Hoje, sábado, dia de comer feijoada. E depois, laranja. Como? Então, por exemplo, vou perguntar para vocês. Como aconteceu o problema ontem, seu carro? Onde seu carro quebrou? Por que seu carro quebrou? Você quer trocar de carro? Por exemplo, o carro Fusca ou o carro Kombi? Qual você gosta mais? Então, são exemplos de uso desses sinais. Que? Não entendi. O que aconteceu? Então, me explica. O que aconteceu? Quem? Quem faltou ontem? Quem faltou ontem? Quantas pessoas estão vindo para a aula? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão assistindo aula online? Então, alguns exemplos, né? Vamos lá. Você sempre vir aqui? Você frequentemente falta aula de Libras? Ela sempre gostou dele. Como faz carteira de motorista? Hoje eu conversar sério com você. Ontem eu votei. Amanhã eu trabalho dia todo. Você tem aula de Libras? Que dia? Bom, vamos continuar então. Opa! Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Então, a gente vai continuar com as frutas. Então, hoje a gente vai ver frutas. Então, hoje de manhã, nós estudamos alimentos. Então, primeiro, frutas. Então, a primeira fruta é abacaxi. A segunda fruta, maçã. Esse sinal pode ser de maçã, ou então de frutas, ou então da marca do telefone iPhone. Banana. Coco. Laranja. Vamos de novo?
abacaxi, frutas, alimentos, maçã, banana, coco, laranja. A ideia é que você repita esses sinais. Então, sempre que você aprender um sinal novo, tente utilizá-lo para que você consiga aprender de forma correta, ok? Então, a gente vai continuar vendo as frutas agora. Então, retomando, frutas. Manga, melancia, morango, tangerina, caju, limão, né, tem expressão de limão, abacate e uva. Então, de novo, manga, melancia, morango, tangerina, porque a gente descasca, né, a tangerina. Caju, limão, abacate, uva. Mamão, melão, goiaba, então é a goiaba, né? E o bichinho da goiaba. Maracujá, jabuticaba, ou ainda jabuticaba, pera, caqui, pêssego. O pêssego ainda pode ter essa variação, por causa dos pelinhos do pêssego, né? Pêssego. Vamos para as verduras. Então, verduras são as folhas, né? E várias. E legumes é a batata, várias. Então, exemplo de verduras, alface. E tem gente que faz alface assim ainda. Repolho, couve-flor, cebola, lá, cebola, tomate, que é vermelho, né? Cenoura, coelho, cenoura, batata, abre, fecha, abre, fecha. Batata doce, abóbora, abóbora. Alho, usa datilologia, alho, alho. Nabo, também datilologia. Pimenta ou pimentão. Cana-de-açúcar. Diferente de escovar os dentes, tá? Pepino. Muito bem.
Vamos para os cereais. Então, é arroz, vários, que significa cereais. Só assim é arroz. Feijão. Soja, escreve. Ali tá 2 tipos de milho. A gente usa mais esse aqui, ó. Milho. Amendoim. Ervilha. Pode haver variação linguística, ok, pessoal? Salada. Salada variadas e saladas de frutas. Sopa. Eu amo sopa. Principalmente aqui em Curitiba, que é frio, então combina muito com sopa. Farinha de trigo ou farinha branca, então é branco, farinha. Branco, farinha. Balança, peso. Assar, então você abre o fogão e coloca para assar. Aqui fritar está assim, mas poderia ser assim também. E cozido poderia ser assim também, ou assim. Ok? Muito bem. Então, alimentos doce. Então, alimentos e alimentos doces. Açúcar na frente da boca, tá, pessoal? Para baixo. Nunca na frente do nariz para falar doce, sempre abaixo da boca, assim. Mel. Mel. Bolo. Bolo de aniversário. Sorvete. Picolé. Muito bem. Macarrão ali tá com 2 dedinhos só, mas eu faço com 3 dedinhos, que também é uma variação linguística, ok? Molho de tomate. Queijo ralado. Tempero. Carne. Frango. Peixe. Churrasco. E bebidas. Então, bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica. Água ou líquidos. Se parece com o meu sinal, né? Chá. Café. Leite. Suco. Ou então você escreve suco. Suco artificial. E agora, uma ideia de atividades para que vocês possam fazer é escrever, descrever 3 refeições completas. Então, um exemplo, utilizando os advérbios de tempo. Então, de manhã você tomou café com leite, comeu pão com manteiga e comeu uma fruta. No almoço, você comeu uma salada de tomate, arroz, feijão e carne de porco. E tomou suco de abacaxi. E assim por diante. Então, essa é uma proposta de atividade para que você possa relembrar os sinais, montar um cardápio, relembrar os sinais e praticar, porque Libras precisa praticar, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!